Então vamos começar agora a resolução de exercícios a respeito de probabilidade, né? E esse primeiro exercício diz o seguinte: ao lançar simultaneamente, ao mesmo tempo, um dado e duas moedas honestas, qual que é a probabilidade de se obter a face 2 no dado e ao mesmo tempo, já que é simultaneamente, eu ter duas caras, certo? Esse exercício já não é tão simples de probabilidade, mas quando a gente pensa no princípio de probabilidade, acaba ficando mais tranquilo. O que é probabilidade? Probabilidade é o que eu quero dividido pelo total de possibilidades. Encontro essa fração, depois chega em percentual, tal e tudo mais. Então vamos lá. Quando eu tenho um exercício mais complexo como esse, eu tenho que dividir ele por partes. Então vamos colocar o P de probabilidade. O tamanho está dando para enxergar bem? Aí do fundo também, Marcelo? Então vamos lá. Está sendo gravado, depois eu vou compartilhar com vocês. Tá? Então vamos lá. A probabilidade. Primeira coisa que tem que acontecer, eu tenho que encontrar um dado com a face 2. Não acabei de dizer que a probabilidade é o que eu quero pelo total de possibilidades? Quando eu falo de um dado, quantas possibilidades existem em um dado? 6. Então eu coloco 6 aqui embaixo. E eu quero que seja a face número 2. Quantas faces número 2 tem no dado? 1. Então a probabilidade de cair a face 2 no dado é 1/6. Se fosse só essa pergunta, pronto, já tinha encontrado a fração da probabilidade. Mas ele quer que ao mesmo tempo eu calcule a probabilidade daquelas moedas, não é? Sim. Então eu ainda tenho que multiplicar isso agora pelas probabilidades da moeda. O que tem que acontecer com essas moedas? Eu tenho que ter duas caras, não é? Então vamos pensar nessa moeda aqui. Quantas possibilidades existem em uma moeda? 2. 2 possibilidades. Dessas 2 possibilidades eu quero que seja cara. Quantas faces cara tem na moeda? 1. E como a outra moeda é da mesma forma, continua tendo 2 possibilidades. E aqui eu tenho que uma delas é cara. Foi aí que eu me perdi. Então, tem que ficar muito claro que a gente não está começando com um exercício básico. Isso aqui já é mais avançadinho. Mas o que significa esse 1/6? Não basta eu colocar o número pelo número. Eu tenho que entender. Esse meu 1/6, ele significa a minha probabilidade de eu ter um dado com a face 2 voltada para cima. É isso que significa essa parte aqui em verde. Aí eu tenho que entender o que significa cada um desses meios que aparece ali. O que significa esse meio aqui? É a minha probabilidade de eu ter uma moeda que caia com a face cara. Então é prob cara. E a mesma forma, o que significa esse outro termo que eu tenho aqui embaixo? O que significa esse meu meio aqui? É a probabilidade também que eu tenho de analisar uma moeda e essa minha moeda também cair com a face cara. Então eu escrevi junto ali. Por que eu estou fazendo tudo isso de uma vez? Porque é o que o exercício pediu. Se fosse um exercício simples, qual que é a probabilidade de cair cara numa moeda? Era só meio. De cair coroa, só meio. De cair face 2, só 1/6. Mas aqui é tudo. Então, como é tudo, o que eu vou ter que fazer agora, né? Vou dar continuidade aqui no exercício. Eu vou reescrever isso aqui para ficar mais fácil, ó. Então, a probabilidade que eu tenho é probabilidade de 1/6 que multiplica meio, que multiplica meio. Como que eu faço multiplicação de fração? É o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Esse vezes esse vezes esse. Esse vezes esse vezes esse. Tudo bem? Então vamos lá. Quanto que vai dar essa minha probabilidade? 1 vezes 1 vezes 1, 1. Agora aqui embaixo, 1 vezes 2. 1 vezes 2 não, né? 6 vezes 2. 12 vezes 2? 24. Então minha probabilidade é 1/24. Dá para simplificar esse resultado? Não. Então essa aqui já é uma resposta. Essa é minha probabilidade na forma de fração. Concorda comigo? Mas além dessa minha probabilidade na forma de fração, eu também posso e devo encontrar a forma percentual. Como que fica a forma percentual? Eu pego a minha fração, que é 1/24, e multiplico por 100. Sempre vezes 100? Sempre vezes 100. Aí quem está sem calculadora tem que fazer as continhas na mão, né? No bruto. E quem tem calculadora fica mais simples, né?
Quem tem calculadora, basta pegar aqui e fazer, ó. 1 dividido por 24, a resposta vezes 100. Quanto que eu encontro? 4,16. Agora, 4,16%, ó. 4,16%. Qual resposta está correta? As duas. Então, eu tenho a resposta tanto na forma percentual, quanto a resposta na forma fracionária. E aquele valor que eu encontrei na calculadora sem multiplicar por 100 é a forma decimal. Mas pronto, tem tudo isso também. Aí, pessoal, não precisa se preocupar com tirar foto, se for, né, só para tirar foto para ter resposta, depois eu salvo isso aqui em PDF e mando tudo para vocês. Assim que acabar a aula. Então, o objetivo agora é a gente realmente conversar do exercício. Depois vocês se preocupem em copiar. Tudo bem? Dúvidas? Certeza? Sim. Então tá bom. A dúvida que eu tinha, eu já achei. A dúvida agora que eu chego em casa eu não lembro de nada. A minha foi da branca. Acontece. Posso continuar? Então, exercício number 2 diz o seguinte: ao lançar uma moeda, a probabilidade de obter coroa é de 50%. Todo mundo concorda? Sim. Porque quando eu penso em uma probabilidade, é o que eu quero pelo total de possibilidades. Quantas possibilidades existem em uma moeda? 2. Cara ou coroa. Dessas duas, qual que eu quero? Coroa. Então é uma em duas, uma probabilidade de 50%, metade, né? Se a mesma moeda for lançada novamente, após eu ter obtido um resultado coroa, qual que vai ser a probabilidade de eu obter coroa novamente? 50%, porque são eventos independentes. São eventos totalmente aleatórios. Eu posso pegar uma moeda e tacar ela 50 vezes e toda vez dar coroa. Quando eu lanço a vez 51, pode dar cara ou coroa. A probabilidade continua sendo a mesma. Então, a probabilidade continua sendo uma probabilidade P de 50%. Porque o lançamento de uma moeda comum, né, uma moeda honesta, é um evento aleatório. Tudo bem? Depois do 1, isso aqui ficou bem tranquilo, né? Mas pode pôr isso aí na prova? Pode ou pôr. precisa fazer? Não, isso é só ia justificar, tá bom? 3. Questão 3 diz o seguinte: considere um dado honesto que foi lançado 2 vezes. Qual que é a probabilidade de sair uma face par no primeiro lançamento e de sair uma face ímpar no segundo lançamento? Pessoal, esse aqui é parecido com o primeiro. Eu tenho que fazer a análise apenas de um ou tem que acontecer simultaneamente os dois? Não. Simultaneamente. Então eu vou começar analisando o primeiro dado. Vamos lá. P de probabilidade igual. Quantas possibilidades tem no primeiro dado? 6. É um dado normal, não é? E eu quero que aconteça o que nesse primeiro dado? Aqui, mas é o mesmo dado, mas é 2 vezes. Então no primeiro lançamento, eu quero que caia um resultado par. Quais resultados pares existem em um dado? 2, 4 e 6. Quantas possibilidades satisfaz o que eu quero? 3. Então a probabilidade do primeiro lançamento eu obter um número par é 3 em 6. Essa é a fração do primeiro lançamento. Agora eu multiplico pela probabilidade do meu segundo lançamento. Ok? Agora no meu segundo lançamento, não continua sendo um dado honesto? Continuo tendo 6 possibilidades. No meu segundo lançamento, eu quero que caia aqui uma face ímpar. Quais são as faces ímpar de um dado? 1, 3 e 5. Quantas possibilidades? 3. Novamente, não é continha pela continha. Eu tenho que saber o que significa cada coisa. O que significa essa primeira fração 3 vezes? 3 sextos. Isso aqui significa o meu primeiro lançamento, vou colocar primeiro lance, ok? Meu primeiro lançamento é encontrar um resultado par. O que significa essa segunda fração de 3 sextos? Isso aqui agora eu estou trabalhando com o meu segundo lançamento. E nesse meu segundo lançamento, eu tenho que encontrar um resultado que seja um resultado ímpar. Coincidentemente deu a mesma coisa, que é óbvio, né? Ou é par ou é ímpar. Se o total é 6, metade, metade. Agora que eu já sei o que significa cada coisa, como que eu resolvo aquela multiplicação ali? 3 vezes 3. É o de cima vezes o de cima,
E o de baixo vezes o de baixo? Esse vezes esse. E esse vezes esse. Então vamos lá, quanto que dá 3 vezes 3? 9. Coloca aqui em cima. Embaixo, 6 vezes 6. Agora que nesse caso eu consigo simplificar. Dá para simplificar por quanto? Por 2 não dá porque o de cima é ímpar. Por 3 dá? E por 9? Também dá. Qual que é certo? Os dois, tanto faz. Se você fizesse por 3, depois você tem que fazer de novo. Quem já consegue entender que dá por 9, já faz direto por 9. O que é simplificar? É dividir o número de cima e o de baixo por um mesmo número. Agora eu vou simplificar então. Vou encontrar aqui uma fração equivalente, né? Uma fração imprópria. Eu vou encontrar que P vai ser igual. 9 por 9? 1. 36 dividido por 9? 4. Então minha probabilidade deu 1/4. Dá para simplificar de novo? Não. Então essa aqui já é uma das minhas respostas. Tudo bem? Posso parar aqui? Não. Agora eu pego essa minha probabilidade. Vou continuar aqui em cima, ó. Agora eu pego essa minha probabilidade P de 1/4 e eu tenho que multiplicar isso por 100. Se eu pegar a calculadora e bater quanto que dá 1 dividido por 4, dá 0,25. Alguns concursos, algumas provas também pedem o cálculo da nossa probabilidade em decimal. Então 0,25 também é uma resposta. Mas aqui, querendo a forma percentual, eu pego a calculadora e bato. 1 dividido por 4, 0,25. 0,25 vezes 100, uma probabilidade P de 25. Como eu multipliquei ali por 100, é 25%. Lembrando que essas duas respostas estão corretas. É importante você saber fazer todas, que você não sabe o tipo de questão que você vai se deparar. Algumas pedem a fração irredutível, até quando não dá mais para simplificar, e outras pedem da forma percentual. Tranquilo?